Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje a nossa aula é sobre tom e semitom. Você sabe o que é isso? Bom, no dia a dia a gente mexe no teclado, toca as músicas, lê partituras e sempre tem alguém ou algum assunto que cai nisso, tom e semitom. O que é isso? Então vamos no teclado que a gente vai entender melhor essa diferença, tá bom? Bom, existe a unidade de medida no teclado que é o tom. Como existe o metro, o litro, o quilômetro, no teclado existe a unidade de medida, que é o tom. Então, a distância entre as teclas, eu tenho essa unidade de medida. A distância do Dó para o Dó sustenido é meio tom. Então, aqui, meio tom forma um tom. Então, do Dó para o Dó sustenido, a gente chama meio tom. Essa é a distância. A distância dessa para essa também é meio. Agora, se você fala qual é a distância do Dó pro Ré, aí é 1, porque meio mais meio é 1. Naturalmente, olhando no teclado, a gente tem dois semitons. Um acontece da nota Mi pro Fá, porque ele não tem a tecla preta. E a outra acontece do Si pro Dó, que também não tem a tecla preta. Então, o que é o semitom? O semitom é a menor distância das teclas. E o tom? O tom são dois semitons. Então, do Dó para o Ré, eu tenho um tom. Então, quer dizer que para ter um tom, eu tenho uma preta no meio. Certo? Não é difícil, é uma coisa de acostumar. Quando a gente aprende sustenido, a gente fala, o sustenido ele aumenta meio tom da nota. Então, o que é isso? Se você está no Dó e vai para o Dó sustenido, é meio tom. Se você tá no Ré e vai pro Ré sustenido, é meio tom. Ah, mas eu aprendi o bemol. Então, o bemol, o que ele faz? Ele diminui meio tom. Então, se eu vou diminuir, por exemplo, ó, Si bemol, diminui meio tom. Lá bemol. Então, isso que é o tom. O tom é a unidade de medida da música. Naturalmente, olhando no teclado, eu tenho dois semitons, do Mi pro Fá e do Si pro Dó. As escalas que nós estamos acostumados a tocar, que é a escala diatônica, é comum as pessoas falarem, eu toco tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, o que é isso? É o acidente, é a distância entre as notas, para a pessoa lembrar que todas as escalas maiores vai ser nesse esqueminha. Então, vamos ver isso no teclado para você entender o que eu tô falando. Então, vamos tocar a escala. Então, eu vou tocar a escala do Dó maior. Então, Dó maior. Então, olha só, do Dó pro Ré eu tenho um tom, do Ré pro Mi outro tom, do Mi pro Fá eu tenho meio tom, que é o tal do semitom. Aí, Fá, tom, 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 semitom. Então, acontece do Mi pro Fá e do Si pro Dó. Agora, vamos pegar uma outra escala, vamos pegar a escala do Sol, ó, tom, aí aqui, ó, eu tenho meio tom, consegue ver, ó? Aqui também, ó, outro meio tom, ó. Aqui, ó. Meio tom é a distância, menor distância. Aí, vou descer, ó. Tom, meio tom e o tom. Então, ó, toda vez que tiver uma tecla preta entre elas, é um tom. Então, é um tom. Daqui outro tom. Aqui já não tem, então aqui é o meio tom. Aqui eu tenho tom, tom. Essa distância aqui, ó, também dá uma tom. Consegue entender? Aqui, ó. E aqui, ó, meio tom. Porque eu tenho uma preta entre elas. Certo? Então, isso é uma curiosidade. A sonoridade da escala maior que a gente tá acostumado a ouvir é isso. É tom, tom, meio tom. Tom, 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 meio tom. Das maiores, tá? Que são as escalas diatônicas. Do Sol pro Lá. O que eu tenho aqui? Um tom ou meio tom? Pensa. A resposta é um tom. Por quê? Porque daqui pra cá é meio e daqui pra cá é meio. Como eu tava fazendo o Sol e o Lá, então meio com meio, Então eu tenho um tom. Você acertou? Se você errou, é só repetir a explicação. Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar daqui, ó. Isso daqui, ó, eu tenho um tom ou meio tom?
a resposta é meio tom. Por quê? Porque é a menor distância entre elas. Aqui não tem nada, então é a menor distância. Então, a menor distância é meio tom. Certo? Entender isso é mais tarde você entender formação de acordes, transposição, harmonização. Então, tenta entender o básico, que você lá na frente vai falar assim, ainda bem que eu sei o básico, tá bom? Você sabia sobre essa matéria, sobre o tom? Deixa nos comentários. Bom, vejo você na próxima aula. Tchau!